A quarta questão se remete à questão da interpretação histórica, ou seja, como eu interpreto uma questão relativa ao passado, ou até ao presente, no caso dessa questão, um passado extremamente recente, né? O conteúdo é relações de poder, porque vai estar discutindo, ela está discutindo, inclusive, sobre a questão do movimento da Primavera Árabe. Da Primavera Árabe. E do Occupy Wall Street. Né? Então eles fizeram aí uma comparação, né? Vamos dar uma olhada nessa questão. No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores, ditadores, né, autoritários, contabilizam metade da população com menos de 30 anos. Uma grande parte deles então são jovens. Desses, 56% têm acesso à internet. Sentindo-se sem perspectivas de futuro e diante da estagnação da economia, né, o Oriente Médio ali é vizinho da Europa, né, uma Europa próspera, capitalista, e eles ali naquela estagnação e ricos em recursos minerais. Esses jovens então incubam vírus sedentos por modernidade e democracia. Né? Então eles querem uma nova... E percebam, né, esses jovens de 30 anos são essas crianças que cresceram sob o manto das ditaduras. Isso. E quando eles, né, se educaram, se aperceberam, né, de que havia, digamos assim, uma opção melhor, que seria a democracia, essa participação de uma certa forma política, eles começaram, então, como o autor menciona, a incubar esse vírus de modernidade. Em meados, então, de dezembro, o tunisiano de 26 anos põe fogo, né, em protesto em si mesmo. Aí começa daí como uma pólvora, né, um movimento, né? Explode uma pólvora. Explode, como se fosse uma associação com a Primeira Guerra Mundial, né? Havia toda uma tensão já ali na Europa, bastou o assassinato do príncipe herdeiro, do Império Austro-Húngaro para eclodir a guerra. Então aí foi a válvula de escape, o estopim, né? O estopim da Primavera Árabe aí, que já derrubou o tunisiano, a Líbia, já atingiu o Egito. Está atingindo a Síria agora. Está na Síria em movimento. E continua lá no Bahrein, sufocado. Agora, ou seja, o movimento continua. Ele não é um passado morto, vamos dizer assim. Está em andamento, vivo, e vai se tornar um futuro. O próprio processo de eleição do Egito, que está tendo agora, é resultado desse processo. E pode ter novos movimentos. Tivemos na Líbia e agora também, o pessoal participando. E é interessante o contexto, antes de entrar nas questões, o contexto ali é falar, esse norte da África e o Oriente Médio era basicamente estruturas de países ditatoriais e com um alto processo de recessão econômica, de massacre. Os jovens... A maioria desses jovens são universitários que não conseguem ter sequer o seu primeiro emprego, a não ser que seja no mercado informal. Então, é uma questão assim de luta por trabalho, ou seja, espaços oficiais de trabalho, ter carteira assinada, trabalhar, justiça e liberdade, coisa que não há nunca numa ditadura. No caso do Egito, era quase uma ditadura militar, né? E do Gaddafi, né? Daí vem as questões daí que faz a relação até com a Revolução Francesa, né? Vamos ver as questões, então, ali pra gente Sim, por isso o nome é Primavera Árabe, né? Então, uma série de manifestações eclodiu na Tunísia e com uma epidemia, o vírus, então, libertário, né? Começou a se espalhar ali pelo norte da África, chegando na Síria agora. Começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o ditador do Egito. Sites e redes sociais como Facebook e Twitter ajudaram a mobilizar manifestantes do norte então, da África e ilhas do Golfo Pérsico. Só uma coisa, eu gostaria de comentar. Percebam que essa questão, já antes da gente entrar nos itens, nas alternativas, ela é em essência interdisciplinar. Ela é de história, sim, mas ela está dialogando com geografia, sociologia, fortemente. Não dá para separar essas disciplinas dessa questão. Né? Elas estão muito interligadas. E os meios de comunicações modernos, né? Exatamente, a questão da sociologia, é um recorte sociológico. Se a Revolução Francesa, o pessoal se comunicar através de carta, de fofocas, né? Hoje nossos revolucionários, digamos assim, né? Podem se organizar através dessas redes sociais. Facebook, Twitter, até nessa revolta que está tendo no Islã, que é mais abafada, no Irã, que é mais abafada, é muito basicamente a partir do Twitter, né? Por isso que isso que grande parte dos países ditatoriais há uma forte censura na internet, o controle, né? Porque é a partir daí que está ocorrendo as organizações,
ou como posso dizer assim, contestar o sistema vigente. Exatamente. Bom, Considerando os movimentos políticos então mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes a reforçar a atuação dos regimes políticos existentes. Bom, muito pelo contrário, não né? tem Eles estavam como, querendo estão derrubando, estão querendo derrubar. derrubando. Tomar conhecimento dos fatos sem se envolver, muito pelo Ao contrário. contrário. Se envolver, foram para as praças. Há um engajamento claro, né? Houve mortes, né? Está tendo até guerra civil na Síria. Uhum. Manter o distanciamento necessário à sua segurança. Também foge, né? Não, São ao aquelas contrário. questões descartes. Enfrentamento ao exército, né? Opa! Temos ali a D, então, disseminar vírus capazes de destruir programas e computadores. Não é o caso Não é. também. Né? Isso daí já se refere a uma guerra cibernética que Isso. está ocorrendo, mas não faz parte desse contexto. E a letra E, finalmente, que é a correta, difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população. Né? Então, uma forma, um terreno, né? Essas redes sociais, Twitter, Facebook, ser um terreno, uma forma dessa juventude hoje se organizar. E no caso da revolucionários é bem no sentido amplo, que ela pode ser tanto revolucionária no sentido de movimentos de esquerda, de linha social-democrata, comunista, como também ideias relacionadas a liberais, ideias liberais como foram da Revolução Francesa, e mesmo ideias revolucionárias no sentido islâmico. Que os movimentos islâmicos também estão envolvendo, não a linha dos terroristas, é um outro tipo de movimento islâmico que é trazer de volta uma nova visão do Islã, trazer uma visão do Islã. Tanto que a Irmandade Muçulmana está subindo o poder pesado agora nas novas eleições, na eleição parlamentar que teve recentemente e que foi ontem sacramentada pelo novo presidente. Se a Revolução Francesa foi em nome da liberdade, né, da justiça, da igualdade, essa está sendo mais para... Não se sabe ainda, né? Não se sabe porque se é para a democracia ou para... Porque eles podem voltar para uma nova ditadura, sendo uma ditadura... No modelo iraniano. Teocrática. Mas o que se está visualizando... não é o caso. Que parece que é o mais parecido com o modelo turco que vai acontecer no Egito, né? Estado onde o laico, exército participa, mas com uma instituição subordinada à democracia. É um Estado laico e um povo religioso. O que parece vai acontecer isso, mas ninguém sabe. Isso, a gente é historiador e não é profeta, né? Então, mas é mais ou menos essa discussão. Mas como é uma questão ligada ao presente, é pertinente essas discussões. Né? São pertinentes essas discussões. Bom, a última questão, eu considero a melhor de todas em termos porque ela é uma questão difícil e de historiografia. Ela é difícil porque tem um monte de questões que não são pegas, mas não são peguinhas, mas são questões importantes relativo ao imaginário ali, né? Então, o conteúdo estruturante é as relações culturais, que ele vai trabalhar com a ideia do mito de Tiradentes, né? E ela é baseada em historiografia porque ela se baseia num trecho de um historiador especialista nesse tema, relativo a como a República se apropriou do Tiradentes, por exemplo, né? Que é o José Murilo de Carvalho. Esse é o texto do José Murilo de Carvalho. Literalmente é um texto dele, né? Da formação das almas. Inclusive, eu indico aos alunos, se tiverem acesso a esse livro, ler. É uma leitura agradável e extremamente útil para entender a Primeira República Brasileira. Essa Formação das Almas, né? E de um grande historiador especialista nesse tema. Para consolidar-se como governo, a República precisava eliminar as arestas, conciliar-se com o passado monarquista e incorporar distintas vertentes do republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto como herói republicano radical, mas sim como herói cívico-religioso, como mártir, integrador, portador da imagem do povo inteiro. É uma questão difícil, a gente vai ver lá pra frente, tá? Do Enem, mas muito boa. A Primeira República Brasileira precisava construir uma figura heróica capaz de carregar diferenças e sustentar simbolicamente o novo regime. Optando pela figura de Tiradentes, deixou de lado figuras como Frei Caneca ou Bento Gonçalves. A transformação do Inconfidente em herói nacional evidencia que o esforço de construção de um simbolismo por parte da República estava relacionado. Aqui estava relacionado, né? Então é importante nessa questão perceber que é uma coisa que para nós brasileiros parece óbvia. Tiradentes é um herói nacional, tem feriado. Foi um processo meticulosamente construído pelo Estado-nação no período da Primeira República, né? Meticulosamente e pensado, porque tinha outros heróis que poderiam ser.
Só que esses outros heróis tinham problemas em questões imaginárias que a gente vai ver ali, que não focavam. Enquanto o Tiradentes caía como uma luva para esse projeto de poder da nova república. Bom, vamos lá. Então vamos lá nas questões, então ali começa. Então por que eles fizeram essa associação com. Porque na proclamação da República, 1889, ali, Tiradentes então foi exaltado a herói nacional. Ali, há o caráter nacionalista e republicano da Inconfidência, evidenciado nas ideias e na atuação de Tiradentes. Não havia ali um caráter nacionalista. Claro, né? Pelo menos, né? Havia interesses, na verdade, de libertação da coroa portuguesa. Interesse de libertação e, inclusive, esse movimento ele estava extremamente articulado com o movimento internacionalista que foi deu origem antes à Revolução Americana, né? Já vinha todo um processo. Tinham cartas, existem cartas com Thomas Jefferson, entre alguns dos inconfidentes. Inclusive, esse movimento foi junto com a Revolução, né? E foi no mesmo momento da Revolução Francesa. Então, essas ideias europeias estavam vindo para o Brasil. Foi no mesmo ano. E houve daí toda uma organização de uma elite local. E Tiradentes que foi, né? O Tiradentes, digamos, era a ponte entre essa elite local com o povo. Exatamente, a ponte com o povo. Ele era um agitador. Alferes, né? Ele era Alferes era uma linha militar bem dentista, né? Que as pessoas não gostam de ir, mas, né? Dentista, que era, o nome já diz, Tiradentes. Era arrancar dentes das pessoas, mas era uma pessoa popular à medida que era um serviço público, de certa forma, que ele fazia, né? Bom, B. A identificação da Conjuração Mineira como um movimento precursor do positivismo brasileiro. Não pode ser. Nem se pensava. Porque é problema de contexto. O positivismo surge no século XIX com Augusto Comte. Ele tem origem no iluminismo, sim, tal como a Conjuração Mineira, mas é um movimento posterior, né? E um movimento que vai influenciar muito a Primeira República, sim. Isso né? mesmo, ordem e progresso, né, da nossa bandeira. Mineira, isso mesmo, essa questão do positivismo influenciou, inclusive, na construção até a chamada do Tiradentes, novamente. Porque aí faz uma associação, na verdade, porque esses dois elementos foi utilizado pela República, mas aí eles fogem do contexto. Vamos para a letra C. Letra C, essa é a então, correta. Que é correta, né? Ao fato de a proclamação da República ter sido, então, um movimento de poucas raízes populares, porque o povo não teve, digamos, uma participação nesse processo de independência, que precisava, então, de legitimação. Então, eles buscaram nesse homem, nesse personagem histórico, né, que lutou e morreu, foi colocado como traidor, seu corpo foi até desmembrado. Exatamente. Né? Então, para legitimar, para trazer, para dar uma identidade ao povo, eles exaltaram, então, a Tiradentes como um herói nacional que lutou, né, pelo povo brasileiro num determinado momento da história para a libertação. Tá. Então, é interessante aqui que, como não tinha movimentos, raízes populares, era uma tentativa de busca, de construção dessas raízes populares. Então, essa é a correta por causa disso. Mas o que torna essa questão difícil? A questão de... Porque toda a historiografia, inclusive o José Murilo Carvalho, nesse mesmo livro, se vocês forem lá, ele vai ter um capítulo falando dessa identificação que houve entre Tiradentes, a imagem de Tiradentes esquartejado e a imagem do Cristo crucificado. Questão de a semelhança física de Tiradentes e Jesus, que proporcionaria a um povo católico como o brasileiro uma fácil identificação. Em termos de imaginário, essa questão é correta. Absolutamente correta, em termos de imaginário. Mais um nível popular. O problema é o seguinte, que a imagem de Tiradentes enquanto semelhança física de Jesus foi construída. Ninguém sabe como foi Tiradentes. Não existe nenhuma fotografia, nenhum quadro, nada. Então, essa imagem do cabeludo, enforcado, que é bem parecido com Jesus Cristo, foi uma invenção dessa Primeira República. Desses movimentos republicanos para se identificar com a imagem muito mais forte de Jesus Cristo. E também tem a questão da leitura da pergunta, da questão do mártir, né? Que Jesus, como Tiradentes, foram mártires. Exatamente. Se sacrificaram. Então é perigosa essa letra D, para não confundir. Por que ela é errada? Porque a questão diz respeito à política, a como imaginar se apropriar da política. Legitimação então, tem que e busca das raízes populares. Então uma leitura crítica da pergunta para entender a resposta. Ela é muito difícil, essa questão, por conta da D. Que é um distrator. Distrator é a questão que não é correta, né? São questões que não são corretas, que ele
ele por ele mesmo está correto. Se o enunciado não apontasse outra coisa que seria não assim. direcionasse Ele bem a não questão. está errado. Ele está errado na relação com o enunciado. Né? Ele está equivocado. Ele é uma interpretação correta que o próprio José Murilo, o autor, defende, inclusive. Só que não para esse momento ali. Então é uma questão muito difícil por causa dessa D. E aí, ao fato de Frei Caneca e Bento Gonçalves terem liderado movimentos separatistas no Nordeste e do Sul. Também é uma questão correta, mas a questão é outra. Por que pegaram Tiradentes e não Bento Gonçalves, né? A questão do Frei Caneca é exatamente por serem separatistas e locais, E o Frei Sul Caneca... e Nordeste, não tinha esse poder nacional, não eram heróis tão bons como Tiradentes para serem nacionalizados. E o Frei Caneca estava ligado à igreja. E aí ligado à igreja. E o Estado republicano é laico. Exatamente. E o Bento Gonçalves foi um líder de movimento separatista, então rebelde. Né? Não foi um libertador, uma causa assim, de unificação, liberdade nacional. Exatamente. Então aí tem esses detalhes. Percebam como as questões de historiografia são sempre muito mais complexas, né? Porque elas exigem uma série de interpretações que você tem que ter ao mesmo tempo para escolher. Essa questão foi escolhida intencionalmente por nós, né? Especialmente para o meu amigo aqui, Luiz Fabiano, né? Porque é um tipo de questão difícil e cai, porque o Enem trabalha com questões difíceis, médias e fáceis. A gente mostrou algumas fáceis, algumas médias e essa difícil e bem difícil, né? Eu considero bem difícil. Por isso é importante, além dos jornais, revistas, também ter contato da historiografia, ler alguns clássicos da historiografia, alguns autores clássicos da historiografia podem ajudar, que aqui o jornal não ajuda muito, é uma questão historiográfica. O jornal, se você não tiver embasamento, o jornal não vai ajudar muito. Elas não são a maioria das questões, mas existem. Não é a maioria, não está na maioria das questões. Para dar um entendimento assim contemporâneo. Elas são mais ou menos 30% do Enem, mas elas existem e são... Essas questões podem fazer diferença para o aluno. Mas de qualquer maneira, essas leituras contemporâneas, todas elas estão relacionadas ao passado. Exato. Né? Essas leituras de hoje, os acontecimentos de hoje. Mas o jovem sabe dessa relação física entre Tiradentes e Jesus. Em que pese que foi uma construção, existe o quadro do Peramérico, do Tiradentes esquartejado, que é igual àqueles quadros do Jesus, porque o palanque do esquartejamento, após o enforcamento e o esquartejamento montado por Peramérico no quadro, é exatamente igual a uma cruz, o palanque do enforcamento. Propositalmente. Para fazer essa identificação. Mas a correta mesmo é a C. Então, são essas as questões que a gente trabalhou. O conselho que a gente dá para o aluno é estudar agora, leia muito jornal, muita revista, principalmente revistas que abordam essas questões mais sociológicas, mais históricas, ali. E tentar buscar outras versões, né? Não ficar... Outras versões. Correr atrás tem em banca muita revista histórica, algumas de altíssima qualidade, como a revista de história, e são uma leitura fácil, envolvente. Tem outras revistas também que estão em bancas, são de história mesmo. Vá atrás, porque elas chamam já esses historiadores, já tem trechos de historiadores, trechos de fontes, que ajudam ao aluno se familiarizar com a linguagem histórica, né? Com a linguagem histórica, né? Inclusive, isso, nas escolas, a gente está orientando os professores sempre na escola a trabalhar com fontes de historiografia, e os professores já estão fazendo, pelo menos na rede pública estadual, isso, por conta já era uma demanda da própria diretrizes curriculares do Estado, do Paraná, que já estava trabalhando isso, mais ou menos desde 2007 com os professores. Mas esse processo já tem, inclusive, anterior, mas em massa, com todos os professores de História, a partir de 2007. Então, esse hábito do professor trabalhar com fontes e historiografia na aula de História está começando a florescer. Isso também ajuda ao aluno ter mais facilidade nesse trabalho. Então é seguir em frente agora, a dica que a gente dá para os alunos é seguir em frente, não tem muito peguinho, vocês viram, são questões que exigem raciocínio, relação, conhecimento e atenção. Lê o enunciado,
Muitos enunciados são enormes, como vocês viram aqui, 2, 3 questões que eu trouxe aqui, tem enunciados enormes. Leia com atenção, tem afirmações com corretas, calma. mas não é afirmação que está relacionada à pergunta. Exatamente, e enunciados grandes. Isso, se você não está desatento, você leia com atenção, volte, se possível, a reler a questão, faça isso no Enem. É uma prova grande, cansativa, mas ela, em compensação, ela não é de peguinha como em muitos vestibulares. Isso é bom. É uma prova que se aproxima muito do que os professores que tentam renovar o ensino de história lá com você mesmo, aluno, já estão fazendo. Então, você não vai sentir muito choque. Mas volta ao conselho, o Luiz também falou, leia jornais, leia revistas, porque esses temas estão sempre presentes e são sempre importantes. Então, da minha parte, era isso, né? Isso aí, né? Então, agradecemos a atenção de todos. Agradecemos muito a participação de vocês. Então, nós agradecemos a esses comentários esclarecedores dos professores Luiz Fabiano e Marcelo, e agradecemos também a atenção de vocês até agora. Acredito que tudo isso foi muito fortalecedor para o seu preparo para as provas do Enem do final do ano que vão acontecer. E eu convido vocês também a assistirem os demais vídeos das outras disciplinas que estarão disponíveis no espaço do Enem, no portal Dia a Dia Educação, né, na página do aluno. Até lá nos encontramos e você certamente vai ter mais questões para seu esclarecimento.